Livro histórico de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25 em diante. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Eterno. Naquela mesma noite, Yahweh ordenou a Gideão: separe um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a deusa Acera, que está ao lado do altar. Em seguida construirás para o Senhor teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e oferecerás em holocausto sobre a madeira que arrancaste da deusa Acera, e queimarás junto com o novilho. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa da pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto em um altar recém-construído. Amém? A igreja pode se sentar. Aleluia. Para a igreja. Quantos aqui sabem que o Senhor não muda? Quantos aqui sabem que os atributos de Deus ainda continuam sendo imutáveis? Ele é eterno, Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele não muda porque a gente muda, Ele permanece o mesmo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Aleluia! Glória ao Senhor. E para entendermos a fundo, porque a história de Gideão começa com um homem que à beira do lagar, uma cisterna, está malhando trigo, e o Senhor Deus aparece a ele. Devemos mergulhar no contexto do porquê Deus escolheu Gideão. Uma coisa eu posso te dizer: não é por causa das nossas obras ou da nossa capacidade que Deus escolhe. Ele escolhe porque Ele quer escolher, e pronto, e acabou. Deus é lindo. Irmão, se formos estudar entre o período de Débora e Gideão, a Bíblia vai relatar que se passou um período de 40 anos de paz na terra. A primeira coisa que aprendemos aqui é que nem sempre a paz significa que Deus está no lugar. É preciso ter cuidado com as nossas decisões, senão nos afastamos da presença de Deus. E assim foi como aconteceu com Israel. 40 anos após a libertação de Débora e Baruque, quando lutaram contra os exércitos amonitas e derrotaram esses exércitos, a terra passou 40 anos em paz. Os israelitas não foram perseguidos nesse tempo, mas a Bíblia vai relatar que mais uma vez o povo de Deus se corrompeu com idolatria. Mais uma vez a Bíblia vai relatar que o povo de Deus se afastou de Deus e começou a procurar outras coisas. O que aprendemos é quando nos afastamos somente um pouquinho de Deus, tudo ao nosso redor muda. A minha visão sobre santidade muda, a minha visão sobre a promessa muda, a minha visão sobre o que Deus tem para mim também muda. E eu me esqueço de Deus e começo a colocar a culpa em Deus, sendo que a culpa foi minha. Aleluia! E a Bíblia vai relatar que Deus, para fazer o povo se voltar a Ele novamente, permite a calamidade. A prova muitas vezes é motivo de Deus te levar de volta ao quarto de oração. A perseguição muitas vezes é motivo que Deus está gerando em você para gerar um particular com Ele, para gerar uma intimidade com Ele. E é isso que Deus fez com Israel. Quando o povo se afastava de Deus, Deus não permitia a morte, mas gerou castigo para a vida.
E o Novo Testamento vai dizer que muitas vezes o castigo parece de morte, mas que acaba gerando vida lá na frente. Eu não entendo como Deus trabalha, mas eu quero aceitar o seu trabalhar. Irmãos, a dificuldade não é passar no deserto. Passe no deserto, só não morra no deserto. Aprenda que Deus tem uma vitória para aqueles que suportam, para aqueles que perseveram. Mas seja fiel, independentemente de tudo. E a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que esses exércitos viessem e saqueassem Israel, destruíssem as suas colheitas, porque naquele tempo, para todos vocês que sabem, Israel sobrevivia por causa da agricultura e por causa do gado. Não era como hoje em dia. E a Bíblia vai dizer que esses exércitos vinham e destruíam tudo pela frente, de modo que Israel teve que fazer buracos em cavernas nas montanhas para fugir desse povo. A dificuldade gerada dentro do crente é para fazer ele crescer. Eu nunca vi igreja que não incomoda o mundo não crescer. A igreja só cresce quando o mundo está incomodado com a igreja. Igreja acomodada, mundo acomodado. Igreja incomoda, mundo está incomodado. Mas gera mudança. E Atos vai dizer que todos os dias se salvavam novas pessoas. E para entendermos todo esse trabalhar de Deus, que Deus sempre enviava um libertador, que Deus sempre amava o seu povo ao ponto de castigá-lo, mas não matá-lo. Porque, irmãos, Deus é justiça. E Ele é tão justo Ele é tão justo, que Ele não permite que nem seu próprio amor impeça Ele de te castigar. Mas, irmão Alan, eu tenho livre-arbítrio. Você tem. Mas Deus, quando não está perto de você, você também não tem do que reclamar quando as dificuldades vierem, quando a opressão vier, quando as enfermidades vierem. Deus sempre está ao alcance de quem estende a sua mão para Ele. E 3 pontos nós podemos perceber. 3 pontos nós podemos perceber nessa história de Gideão. Primeiro, o próprio Jesus desce e fala com Gideão. Quando a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor, no versículo 12, o anjo do Eterno apareceu a Gideão, está falando de uma cristofania. Cristo já revelado no Antigo Testamento. Ele é a imagem do Deus invisível. Porque vocês sabem que Deus é Espírito. E quando Jesus aparece a Gideão, eu acho muito lindo esse trabalhar de Deus, porque o Senhor vai dizer assim. Na primeira, o Senhor vai e diz: o Senhor diz, Yahvé está contigo, valente guerreiro. Mas se você for analisar a história de Gideão, ele é um homem que quer fugir da responsabilidade. Gideão é um homem que quer fugir do ministério. Gideão é um homem que quer fugir das responsabilidades cristãs. E esse é o primeiro o que, irmão Alan? Esse é o primeiro ponto de quem é chamado. Ele entende o peso da chamada e não consegue seguir em frente. Quer saber se você tem chamada? Se o peso for muito grande, você vai reconhecer que não consegue carregar sozinho. Mas uma coisa eu aprendi: que o espinho pode até estar na carne, mas tem graça o bastante para te socorrer. Tem graça o bastante para te fazer prosseguir. Essa é a graça que vence o mundo e que vence as nossas fraquezas. A graça que se encontra em Cristo. E o Senhor vai dizer assim: eu estarei contigo, valente guerreiro. Deus não enxerga o presente, Ele está enxergando o futuro. Eu posso estar com medo, eu posso ser fraco, mas Deus enxerga a minha força lá na frente. Porque a minha força não vem de mim, ela vem dEle. E ele indaga ao Senhor: ah, meu Senhor, porque essa calamidade veio sobre nós? Os nossos pais nos contaram que o Senhor já havia feito. E o Senhor mais uma vez vai responder: vai com a força que tu tens, vai e liberta esse povo das mãos de Deus.
Muitas vezes Deus não vai responder a tua indagação com a resposta que você quer. Ele muitas vezes vai te dar pessoas para amar, para que nisto você encontre a resposta. Ele vai te trazer pessoas do passado para que você peça perdão, para que nisso você encontre as respostas. Deus está olhando para ele dizendo: ei, esquece do passado, eu sou Deus também de coisas novas. Que costume é esse da gente que achar que Deus só operava na década de 70? O mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Eu vejo o povo subindo nos altares e dizendo que antigamente só precisavam da saudação para que Deus se fizesse presente. Eu quero dizer que Deus é Deus que renova promessas, e Ele disse que estará no meio do seu povo. Se o povo se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Deus que usou a geração passada está fazendo promessas para a nova. Ei, eu hei de te levantar e hei de te usar, mas vai na força que tu tens. Que costume é esse de achar que Deus só usou os velhos? Deus quer usar os jovens. Ele é Deus de coisas novas. Aleluia. E na terceira indagação, ele vai dizer: Senhor, se eu tenho encontrado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que está comigo. O que eu aprendo, irmãos, é que a gente não deve se mover pela voz dos outros, mas pela voz de Deus. E o próprio Deus diz na sua palavra: fazei prova de mim. Sempre que a gente quiser seguir uma direção, é necessário que Deus esteja tomando essa decisão por nós. Então o primeiro ponto é isso: de quem é a voz que você está ouvindo? Gideão passou toda a sua vida dizendo: eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais fraco, eu sou o mais imperfeito. E isso foi gerando dentro de Gideão uma fragilidade e uma incapacidade que lá na frente Deus vai tratar dele. Ei, eu estou dizendo que tu és forte, mas ele está dizendo: eu passei minha vida toda escutando que eu sou desprezível, eu sou fraco, eu não presto. Mas o Senhor disse: eu te dei forças, tu és forte. Meu Deus, não se mova pela voz dos outros, mas se mova pela voz de Deus. É isso que em João 10 ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não importa o que os outros dizem de você, importa o que Deus pensa de você. Fizeram um decreto para jogar Daniel dentro da cova. E no livro de Daniel, a Bíblia vai dizer que um anjo desce e fala com Daniel e diz: ei, Daniel, tu és muito amado lá em cima. Meu Deus, sucesso não é ser conhecido pela terra, é ser reconhecido pelos céus. E esse é o primeiro ponto: de quem é a voz que você está ouvindo. Essa pregação tem por tema: destruindo altares, levantando promessas. Hoje é dia de Deus levantar promessas. Mas é necessário que altares sejam destruídos. Que altares são esses, irmão? É o que a gente aprende no segundo ponto, que foi onde a gente começou a nossa leitura. Quando a Bíblia vai dizer que Deus, haja vista que Gideão, 2 versículos antes, tinha construído um altar para Deus e chamou aquele lugar Javé Shalom, Deus de paz. Eu estou na fraqueza, eu estou na angústia. Meu Deus do céu, Israel estava passando um tempo de perseguição, o que me leva a crer que o que realmente é paz não é a ausência de lutas, mas é o mestre está dentro do barco, é o mestre está dentro da prova. A ausência de paz a paz não é a ausência de lutas, mas é a presença do mestre na prova. Isso é a paz que excede todo entendimento. Isso é a paz que vence o mundo, que levanta a igreja, que santifica a igreja e que os dons são operados. Essa é a paz que vence o mundo. E já no versículo 25 ao 27,
O Senhor vai dizer: destrói o altar que está lá dentro da tua casa. Ei, eu sei que tu me aceitou fora, mas agora é hora de fazer diferente dentro de casa. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero só que você me reconheça do lado de fora. Dentro da tua casa deve ser minha morada. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor diz: ei, destrói o altar que teu pai fez para Baal. E a Bíblia vai dizer que ele teve posicionamento, ele teve medo de início, então ele esperou passar a noite, esperou passar o dia e cortou de noite. Tenha posicionamento naquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Gideão cortou, quebrou o altar de Baal e cortou a madeira do poste de Azerá. E com isso ele queimou o novilho que Deus mandou ele fazer. Isso me remete também à história de Isaac, quando Deus diz a Abraão: entrega o teu primogênito. Deus vai te mandar fazer coisas que de início você vai ter medo, que de início você vai se sentir incapacitado, mas se você tiver posicionamento, as promessas dele irão se cumprir, porque ele é fiel para cumprir a promessa que fez. Mas tenha cuidado com a responsabilidade que você tem em você. E a Bíblia vai dizer que ele faz exatamente o que o Senhor mandou. Mas o que a gente analisa é que nos versículos em diante, o povo da cidade se levanta e vai na casa do pai de Gideão e vai reclamar com ele: ô gente, o teu filho quebrou o altar de Baal, tira ele para fora, a gente vai matar ele. Sendo que Deus, em Deuteronômio 13, diz que ele odeia a idolatria. Aprende uma coisa: nem tudo que a terra aplaude o céu aprova. É o povo se corrompendo, mas o Senhor ainda tem 7.000 que não se prostram a Baal. É o povo se ajoelhando, mas a igreja tem que continuar de pé. Não é porque a terra está aplaudindo que o céu está aprovando. Não é porque parece certo que é certo. Parecia certo quando os anjos se aliaram a Satanás para tomar o trono, mas não foi certo. De lá Deus desceu. Parecia certo comer o fruto do jardim e ter o conhecimento de Deus. Eles foram, comeram e Deus expulsou do jardim. Parecia certo. E junto com a multidão, quando Jesus disse que era o pão da vida, mas Pedro disse: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. O que parece certo não é certo. É certo ou é errado, não tem meio termo. Parecia certo. Agora aos outros deuses, para que a cidade não viesse atacar eles. Nos dias de hoje, parece certo o jovem perder a virgindade logo cedo, mas não é certo. Deus é um Deus de santidade. Nos dias de hoje parece certo provar de tudo um pouquinho, mas eu te digo que Deus é Deus de santidade. O que parece certo não é certo. Parece certo hoje em dia fazer o que as ovelhas estão indo fazer. Ser uma Maria vai com as outras para não ser chamado de louco, mas não é certo. Ah, meu Deus, parecia certo se prostrar à estátua que Nabucodonosor mandou erguer. Mas Misael, Ananias e Azarias disseram: nós não vamos nos prostrar. Aleluia. Deus não imita Egito para segurar José. Deus não imita Babilônia para segurar Daniel e os 3 jovens. Deus é Deus de santidade e manda que a gente seja diferente. Renúncia, não tenha medo, eu estou contigo, vai na tua força, mas começa pela casa, começa dentro de casa. Mas irmão Alan, tudo já está preparado. É Deus que está no meio disso. O Senhor Jesus é a terceira dobra desse cordão, ou você nem consultou Ele para saber disso? Quem se move pela voz do povo, quem se adapta, a Maria vai com as outras
terá que ouvir no grande dia: afasta-te de mim, maldito, eu não vos conheço. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Deus não nos dá um fardo pesado, não. O fardo dele é leve. É a gente que está complicando as coisas. E após Gideão fazer isso, ter esse posicionamento, que em 2 Crônicas, capítulo 34, Josias, aos 8 anos de idade, também teve o mesmo posicionamento. Josias viu os altares de Baal, viu os altares de Acera, e o povo todo se corrompendo. Josias, aos 8 anos, sobe no trono e disse: eu quero ser diferente, eu quero andar como Davi andou, porque Davi tinha a presença de Deus. Davi não tinha até aplaudido ele, mas tinha Jesus reconhecendo ele no céu. E Israel veio a prosperar por conta disso. Não são os meus esforços que fazem Jesus se aproximar de mim. É quando eu reconheço que sou fraco, é quando eu reconheço que a minha vida é dele, que ele se aproxima de mim. É isso que Deus quer dessa nova geração. Posicionamento como Josias teve. 8 anos o garoto tinha. Nem sempre idade é questão de maturidade. Está com 30 anos, 10 anos de crente, não mudou nada. Idade não quer dizer maturidade. Posicionamento significa maturidade. Honrar pai e mãe significa maturidade. Ser fiel a Deus significa sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E foi isso que Gideão fez. Gideão disse: eu estou com medo, mas eu vou fazer. Irmãos, e o pai dele, quando a cidade foi atacar, ele disse: não, deixe que Baal se defenda. Você não vê em nenhum momento o pai de Gideão reclamando com Gideão. Por certo, ele também não gostava do altar dentro da casa dele. E o que o Senhor Jesus me leva a ver nisto é que quem é omisso sabendo da verdade peca muito mais do que quem não tem conhecimento. Está se adaptando à situação por causa do processo. Está se adaptando à situação por causa da população. Está se adaptando à situação por causa dos comentários. Ele diz: não, eu não quero, mas eu também não impeço. Não, eu não quero, mas também eu não vou fazer nada. Foi o que Salomão fez. Deixou que suas mulheres cultuassem a outros deuses, e depois o coração dele se voltou para esses deuses. O homem que falou com Deus 2 vezes face a face, quem dirá nós, se não ouvirmos e tivermos um posicionamento em obedecer ao Senhor? E o terceiro ponto, confirmando princípios. O terceiro ponto desse tema, destruindo altares, levantando promessas, é começar a aplicar o princípio em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus honrou muito Gideão, e com apenas 300 homens eles venceram a guerra, onde havia aproximadamente 135 mil contra 300. Contra 32 mil já era difícil, quem dirá 300? E o Senhor, o Senhor não é um Deus de quantidade, Ele é um Deus de qualidade. 32 mil estavam lá. Gideão disse: acho que a gente vai vencer a guerra. Tem muita gente, tem muito homem valente. E ao Senhor lá no céu dizendo: rapaz, tu não sabe nem o que eu tenho preparado. Diga aos covardes e medrosos que voltem. Tem pessoas que tomam a frente apenas para ganhar status. Na hora da dificuldade é o primeiro que corre. São os covardes e medrosos, que não resistem ao processo, que não resistem à aprovação, que não resistem a Deus dizer: faça dessa maneira. Covardes e medrosos. Aleluia. Quantos nos nossos dias não tem sido assim? São amigos na hora da bonança, mas na hora que o irmão está dentro da igreja precisando de ajuda, é o primeiro que corre. Não manda mensagem, não manda nem bom dia.
São os covardes e medrosos. E eles estão dentro da igreja, irmãos. É o que o Senhor disse: joio e trigo crescem do mesmo jeito. Parece a mesma coisa, mas a diferença é que trigo tem semente, é que trigo tem obras, é que trigo tem posicionamento. Joio não tem. O joio parece a mesma coisa. O joio tem talento. O joio está no cartaz. O joio está lá na frente quando todo mundo chama. Mas somente o trigo permanece quando ninguém está olhando. Somente o trigo permanece no quarto de oração, quando Deus diz: eu quero mais de ti, eu quero mais da minha igreja, eu quero mais do meu povo. Somente o trigo tem semente para dar, obras para ajudar, gente para levantar. Joio derruba gente, mas trigo está lá para curar, para sarar, para levantar e para dizer: eu estou junto contigo nessa caminhada. Tu não vai morrer, tu não vai desistir. Eu te amo em Cristo Jesus. E Gideão teve que ter isso. Ele estava com medo. Você não estaria com medo? Somente você contra todo um país. E quando o Brasil, quando os políticos se voltarem contra a igreja, onde você estará? Posicionamento. Aí eu vejo muita gente dizendo: ah, mas a promessa não se cumpriu. Quem vive mendigando promessa é porque não está cumprindo nada que a palavra diz. Aleluia. Aleluia. Quer saber quando uma pessoa está cumprindo os princípios? É quando Jesus não sai da boca dele. É quando Jesus não sai da casa dele. É quando o povo diz: ei, bora lá, não tem nada não, ninguém está vendo, o pastor está longe, a gente está em outra cidade. Mas quem é trigo sabe ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. José estava sozinho no Egito. José estava sozinho dentro de casa com a mulher de Potifar. Potifar tinha saído para muito longe. Você acha mesmo que José não teve vontade de se deitar com aquela mulher? Mas José disse: afasta de mim querer cometer tão grande pecado. Oh meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem honra a Deus, quem honra a Deus, mesmo que esteja na prisão, Deus vai fazer ser governador. O cargo de governador não existia no Egito, mas Deus cria cargo para dar a quem honra Ele. Começa a honrar a Deus com tudo, com as tuas decisões, que daqui a um tempo tu verás que Ele vai te colocar em patamares, em lugares, conhecendo pessoas, recebendo coisas que antes você não acreditava. Aleluia. Aleluia. Irmão Alan, quanto tempo vai durar? Eu não sei. O povo de Israel foi 7 anos de dificuldade. Quando eles reconheceram, é que Deus levanta um libertador. Aleluia. Mas o que eu aprendo é que Deus, quando levanta alguém, Deus vai trabalhar nesse alguém primeiramente, para que abençoe outras pessoas. Jesus teve que trabalhar em Pedro, Tiago, João, para que depois eles pudessem trabalhar nas outras pessoas. No tempo da promessa e no processo, Deus vai trabalhar mais em você do que através de você, para que você não se glorie, para que a honra e a glória seja dele. Amém, amada igreja? Amém. Confirmando princípios é o terceiro ponto. É o que em Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9, o Senhor vai dizer a Josué. Josué também está com medo. Josué está vindo de uma linhagem em que um homem viu Deus face a face. Um homem tirou Israel de dentro do Egito. E ele está pensando: como é que eu vou conseguir liderar esse povo? Se até Moisés, que falava com Deus face a face, esse povo ainda era de dura serviço, quem dirá eu? Eu sou fraco, eu estou com medo. E a Bíblia vai dizer que o Senhor está encorajando Josué. Mas o Senhor está dizendo: ande no meu caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda.
Eu não sei que altar você tem feito dentro da sua casa. Se é o altar da pornografia, se é o altar da mentira, se é o altar do endividamento, se é o altar da fofoca. Se é o altar da desonra, da desobediência. Eu não sei qual é o altar que você está estabelecendo dentro da sua casa, mas hoje é dia de quebrar esse altar. Hoje é dia de quebrar o altar para alcançar as promessas do Senhor. Deus não vai fazer nada na vida de crente que está sujo e cheio de carrapicho. É necessário quebrar o altar dentro de casa. O altar que está erguido aos outros, que está erguido à masturbação, que está erguido à infidelidade. Irmão Alan, não prega isso não. O povo não quer escutar não. Elias estava sozinho contra 400 homens de Baal. Elias estava sozinho quando o povo, 50 homens foram buscar ele. E ele disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mate todos eles. Você acha mesmo que é fácil continuar fiel estando sozinho? Mas é na solidão que Deus está montando o teu caráter. A mesa pode estar pronta, as oportunidades podem já estar na mesa, tudo já pode estar 80%, 90% concluído. Mas se Deus disser que não, não vai. Não vai, igreja. Você acha mesmo que Deus gostou de ter perdido Adão no jardim? E a Bíblia não relata mais nenhuma conversa entre Adão e Deus. O que mais entristeceu Adão não foi a saída do jardim, foi ter perdido a presença de Deus. O que mais machucou Davi não foi ter caído com Batseba, foi o medo de perder a presença de Deus. O que mais motivou Daniel a continuar fiel não foi porque ele se achava o bonitão das tapioca, foi porque ele queria continuar fiel a Deus. Se você for analisar no primeiro capítulo, a Bíblia não está dizendo que Deus está mandando Daniel se santificar, não. Deus não está dizendo Daniel rejeita, não. A Bíblia diz que Daniel põe no seu coração não se contaminar. E a Bíblia diz que dentro da Babilônia não houve ninguém como Daniel. Quem passa pelo que ninguém passa e suporta o que ninguém suporta, vai chegar onde ninguém conseguiu chegar, porque Deus é com ele. Ele honra Deus e Deus honrará ele também. A fila do céu não se move por ordem de chegada, mas por ordem de renúncia. A fila do céu não se move por ordem de idade, mas por ordem de renúncia. Quem mais renuncia também receberá mais de Deus. Aleluia. Irmão Alain, você está nos ensinando a barganhar com Deus de jeito maneira. Deus faz se Ele quiser fazer. Mas eu aprendi uma coisa, que Deus não fica devendo nada a ninguém. E o que Ele promete, se eu for fiel, Ele fará. Quando a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não é que Ele se arrependeu como nós homens, não. Foi o plano principal, que era manter o homem eterno. E Deus se arrependeu porque esse plano foi quebrado. É isso que a palavra arrependimento quer dizer quando se caracteriza a Deus. Ele se arrepende não do que ele faz, mas em proporção das responsabilidades e da decisão humana. O propósito principal é quebrado. Quem escolheu Saul? Foi os homens ou Deus? Deus escolheu Saul. Mas a Bíblia diz que Deus depois se arrepende de ter escolhido Saul. Não é um arrependimento como nós seres humanos, porque Deus não erra. Deus se arrependeu do propósito principal, que era entregar a Saul o reino, e não foi cumprido. Irmão, então por que Deus escolhe? Para depois não ter desculpa lá na frente de dizer: Deus não fez nada por mim.
para depois dizer lá na frente que Deus não te deu talento, que Deus não te deu dons. É por isso que no dia, lá no grande dia, Ele vai requerer de mim e de você, porque a gente não multiplicou os dons e os talentos. É forte, mas é a palavra, não tem meio termo. Sim, sim, não, não. Cumpra princípios que Deus cumprirá as promessas dele. Muitas vezes você diz: não, eu não parei por causa da promessa. Não, você não parou por causa do dono da promessa. Porque quando a profecia acaba, quem vai para casa é você, não é o pregador não. Quando a profecia acaba, só Deus e você sabe como é que você está lá, dentro do seu quarto. Quando a profecia passa, o que permanece é a palavra de Deus. E o que Deus fala na sua palavra: sede santos porque eu sou santo. Continua firme. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu quero que você quebre o altar que está desmoralizando minha presença dentro da sua casa. Mas irmão Alain, vai doer, tem que doer. Não, mas Deus é um Deus de amor, irmão. Ele aceita. Ele é um Deus de justiça. E Ele quer que o seu povo seja diferente. É por isso que o Senhor vai dizer que não queria o povo dele comendo carne de porco, bebendo sangue, porque as outras nações faziam do mesmo jeito. E como antigamente não tinha Facebook e Instagram para ninguém estar postando pregação, era necessário que o povo se vestisse diferente, que falasse diferente, que fizesse tudo diferente. Irmãos, irmão, e o que é que está diferente no dia de hoje? É que a gente está debaixo de uma aliança muito maior, que se chama o sangue de Jesus Cristo e a sua vida. Ele não só morreu para que os meus pecados morressem com Ele, Ele ressuscitou para mostrar que Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, sobre principados, sobre potestades, sobre os poderes malignos. Ele ressuscitou para que eu ressuscitasse junto com Ele. Aleluia! Destrua os altares, que Deus levantará as promessas na tua vida. Pare de se indagar por que Deus ainda não fez. Comece a dizer o que é que eu tenho que fazer de diferente para que Deus faça. É por isso que tem gente que ainda vai perder emprego, vai perder amizade, vai perder relacionamento, vai perder cargo, vai perder honra. Mas se não perder a presença de Deus, ele não perde nada. É o mundo se curvando e a igreja de pé. Tem gente aqui que vai perder tudo isso que eu falei. Tem gente aqui que vai perder apenas uma coisa do que eu falei. Porque o Senhor sabe o cargo que dá, o fardo que dá a qualquer um aqui. Só Ele sabe. E Ele não te escolheu por conta da sua capacidade. Ele está vendo no futuro o que você pode fazer nele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você não acha lindo esse mistério do Evangelho? Ele te capacita quando ninguém dava valor a você. Ele trabalha dentro de você para que você possa cantar a Ele, louvar a Ele, fazer obras dele, para que você receba a alegria de estar dentro da casa dele. E no final você acaba voltando tudo para Ele. É por isso que o Evangelho se concentra em cada gota do suor de Cristo e nenhuma em mim mesmo. Aprenda que você e eu somos depravados por causa da nossa natureza caída. Mas o Filho de Deus se manifestou para que a carne fosse morta e o homem espiritual agora tivesse vida, e vida com abundância. Aleluia. E aprendemos então que a voz de Deus está nos direcionando a algo maior. Aprendemos que a graça de Deus não só nos salva do poder do pecado, mas essa graça nos capacita a viver o chamado, porque a gente não tem força em nós mesmos para conseguir nada.
Eu sei que você já se perguntou naquele dia por que não desistiu de tudo, por que não chutou o pó da barraca, por que não saiu da igreja. Irmão, não, tem gente hipócrita. Na sinagoga também tinha. Jesus estava lá na hora da Deus. Irmão, lá dentro da igreja tem muita fofoca. Na sinagoga também tinha. E Pedro e João subiram para lá para orar. Eu aprendi que quem se adapta à situação vai morrer no meio do processo se perguntando por que Deus não fez. Foi isso que Gideão está perguntando a Deus. Oxente, Deus, que calamidade toda é essa? Eu não escutei que tu era o Deus do passado que fez milagre. Mas é engraçado que ele não se perguntou porque o povo se desviou de Deus. Muitas vezes a promessa não se cumpre porque a gente está se afastando do dono dela. E mais importante do que a promessa é continuar fiel ao dono dela. Céus e terra passarão. Eu vou morrer e a promessa vai junto comigo, mas Deus vai permanecer. E o que eu fizer em vida ecoará por toda a eternidade. Aleluia, amada igreja. Não tenha medo dos processos que Deus está te colocando. Tenha medo de morrer no deserto e depois ficar se indagando porque Deus não fez, porque Deus não cumpriu. Mas Deus mandou aviso. Ninguém se faça de desentendido, não. Deus avisa. É você que não escuta. Deus não vai descer do céu e pegar na tua mão, não. Ele respeita a nossa vontade. Respeita a vontade dele também quando ele não quiser cumprir o que você também não fez. E lá em Josué ele está dizendo exatamente isso. Se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e continuar firme na lei que eu entreguei ao meu povo, se você continuar firme, lendo ela, meditando nela, cumprindo ela, eu entregarei todas as coisas em tuas mãos. Aleluia. Não se adapte à situação, amado. Quem se adapta à situação terá que se adaptar no céu, ele dizendo: por que tu não fizeste mais? Eu te capacitei tanto para aquela obra, por que tu não fizeste mais? É hora de crescer. A graça que te salvou é a graça que hoje está te capacitando a viver o melhor de Deus. Mas destrua o altar que está envergonhando Deus dentro da tua casa. Primeiro Gideão construiu um altar fora e chamei ele de Jeová Shalom, Deus de paz. Embora eu esteja na guerra, Deus é o Deus de paz. E o segundo altar que ele constrói é o altar dentro de casa. Meu pai se curvou, minha família se curvou, Senhor. Mas o Senhor confirmou. Agora eu vou fazer. Aleluia. E mais uma coisa linda aprendemos nessa história. A palavra do Senhor vai dizer que quando Gideão veio a perceber que era Jesus, ele grita: meu Deus, eu vi Deus face a face, eu vou morrer. Quem reconhece o peso da glória é quem mais se aproxima de Deus. Irmão Alain, eu quero ter ousadia, se aproxime de Deus. Irmão Alain, eu quero ser o templo de Deus. 1 Coríntios 3,17 vai dizer que nós somos o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em nós e que nós não somos de nós mesmos. Procuremos então agradar a Deus, porque por um alto preço nós fomos comprados. Aleluia. Aleluia. Você acha que é fácil mudar? Mas quem não suporta o peso da mudança vai morrer na mesmice, vai morrer na mesma coisa, não vai ver nada mais de Deus. Irmão Alan, você está dizendo que Deus se move por causa das coisas que faz? Não. Mas Deus muitas vezes recolhe coisa que Ele tinha para nos dar, porque a gente não foi fiel a Ele. Você quer mesmo saber por que o irmão Alan, poucas vezes na vida você vai ver eu murmurando de alguma coisa? Porque eu aprendi que não é a situação que vai dizer se eu sou fiel a Deus ou não.
é se eu estou seguindo a palavra dele. Haverá dias de chuva, mas é aprendendo a dançar na chuva, a glorificar a Deus na chuva, que os dias de sol, quando vier, você vai ser ainda mais grato. E Deus há de trabalhar em cada um aqui. Aleluia! Gideão está dizendo: Senhor, Senhor, eu sou fraco, não me manda não. Deus vai dizer: continue. A ordem é marchar. Aleluia. Continue. Glória. Não é o que você faz aqui dentro, é o que você decide fazer lá fora que vai contar para Deus. Gideão está fazendo dentro da casa também, e está fazendo fora da casa também. A Bíblia vai dizer que ele conseguiu vencer, porque Deus estava com ele. Senhor, é só 300 homens. Eu fiz isso, Gideão, para que você e Israel não venha dizer: eu venci na força do meu próprio braço. Porque na história de Débora, milhares lutaram para libertar Israel. 40 anos se passou e o povo se perdeu. E o Senhor Jesus trabalha também de modo diferente. Não é que ele muda, mas ele trabalha de modo diferente em cada um. E ele vai dizer: 300 homens só mais, Gideão. Senhor, tem certeza? E a Bíblia vai dizer que o seguinte: o Senhor disse assim: se tu ainda não confia, eu acho muito lindo isso em Deus, porque Deus sabe quando a gente duvida de uma forma que a gente tem medo do ministério, tem medo da chamada. Aí ele vai e manda outro sinal. Gideão está duvidando porque ele está com medo do que pode acontecer. Então o Senhor vai dizer: ei, desce ao acampamento, e aquilo que tu ouvir, tu tomarás coragem para fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que certo um soldado teve um sonho e contou a seu amigo que um pão descia no acampamento deles e derrotava a barraca. E a Bíblia vai dizer que Gideão tomou coragem. Deus já te deu sinal para fazer o que você tem que fazer. Tem ousadia de fazer. Tem a ousadia de fazer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. E a conclusão para isso tudo é que Deus continua sendo Deus da promessa. Aleluia. A pergunta que eu quero fazer a você: você vai continuar sendo o servo que obedece? Aleluia. Você vai continuar sendo um amigo que pede conselhos? Ele é ainda o Deus da promessa. Aleluia. Eu quero perguntar se você ainda é o povo dele. Aleluia, amada igreja. E nos nossos dias, a palavra que tem que habitar no nosso meio é fidelidade. Fidelidade. Aleluia, amada igreja. Aleluia. Assim como Gideão teve toda essa ousadia, em nome de Jesus, tem a ousadia de fazer o que Deus te mandou. Pode não parecer certo, mas se Deus mandou, tem que fazer. Parecia certo Deus mandar Abraão sacrificar Isaac, mas Abraão foi lá e disse, e a Bíblia vai relatar que Abraão teve fé que Deus ressuscitaria o menino. Parecia certo aos olhos do fariseu Jesus tocar no esquife e mandar voltar à vida, mas ele fez. Aleluia. Parecia certo um homem de 99 anos ser pai, mas Deus disse que ele seria, e foi o que aconteceu. Parecia certo quando Deus mandou só 300, mas foi o certo. Deus não trabalha por possibilidade humana. Deus trabalha ao inverso do que o homem pensa que é, para confundir quem pensa que é. Aleluia. Deus faz o que ninguém consegue fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é tremendo, porque Ele é eterno. Parecia certo o próprio pai entregar o filho para morrer por desgraçados pecadores. Parecia. Me diga se você entregaria o seu filho.
Parecia certo 12 homens deixarem o trabalho, deixarem sonhos para seguir Jesus. Parecia. E muitas vezes o que parece certo não é certo, porque aos olhos de Ananias e Safira parecia certo mentir aos apóstolos. E o fim foi a morte. Aí você diz: eu posso estar fazendo errado, mas eu estou vivinho aqui. Não estou falando da morte física. A morte espiritual é o que deve ser mais temida. Irmão Alain, mas eu estou num lugar tão longe, Santa Cruz do Caparibe. Deus não trabalha por possibilidade. Cumpra princípios que Deus te fará sentar em mesa de príncipes, em mesas que ninguém pensou que você sentaria. Deus não trabalha por possibilidade humana. Ele trabalha na fraqueza de nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. E o Espírito que conhece nossas fraquezas intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos por palavras humanas. Tenha certeza de uma coisa, amada igreja: quem é fiel a Deus em Babilônia será honrado em Babilônia. Quem é fiel a Deus na prisão, na casa de Potifar, será honrado por Deus no Egito. Aleluia. Aleluia. Enquanto Adão caiu no jardim, Jesus foi fiel no deserto. Não são as situações ou as circunstâncias que devem medir sua fidelidade com Deus, são as suas decisões perante Ele. Aprenda uma coisa, irmão Alain: eu estou passando no deserto. O importante é passar. Passe, só não morra nesse deserto. Irmão Alain, mas eu estou me sentindo muito longe, eu pequei muito, esse pecado de estimação não me abandona. Eu aprendi que tem graça o bastante para te socorrer, para me socorrer, para nos socorrer. Aleluia. A graça de Deus não está longe o suficiente que não possa nos alcançar. Jesus, Salmos 40, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Seja fiel, jovem, seja fiel, adulto, que Deus também será fiel com a promessa. Amém, amada igreja? Amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e que santifique vocês em toda verdade e em toda decisão que vocês puderem tomar, que seja debaixo do direcionamento do Espírito Santo.